Oi, olá, meu nome é Luiz Carlos e vou começar a primeira aula falando sobre a radioatividade. Essa gravação tem o propósito apenas didática para o estudo relativo à radioatividade. Então vamos começar falando sobre os temas que irão seguir. A radioatividade. Bom, você deve saber que a radioatividade precisamos enfocar itens sobre o átomo. Então, para falar de radioatividade, é preciso nós entendermos alguma coisa sobre a matéria e o átomo. A estrutura da matéria e o átomo. Todas as coisas existentes na natureza são constituídas de átomos ou suas combinações. Atualmente, sabemos que o átomo é a menor estrutura da matéria que apresenta as propriedades de um elemento químico. A estrutura de um átomo é semelhante à do sistema solar, constituindo em um núcleo onde fica concentrada a massa, como o Sol, e em suas partículas, girando em seu redor, denominadas elétrons, equivalente aos planetas. Como o sistema solar, o átomo possui grandes espaços vazios, que podem ser atravessados por partículas menores do que ele. A comparação com o sistema solar, embora sirva para dar uma ideia visual da estrutura do átomo, destacando os grandes espaços vazios, não exprime a realidade. No sistema solar, os planetas se distribuem quase todos no mesmo plano de rotação ao redor do Sol. No átomo, os elétrons se distribuem em vários planos em torno do núcleo. Não é possível determinar simultaneamente a posição de um elétron e sua velocidade num dado instante. Então vamos entender a estrutura do núcleo. O núcleo do átomo é formado basicamente por partículas de carga positiva chamadas prótons e de partículas do mesmo tamanho, mas sem carga, denominada nêutrons. O número de prótons, ou número atômico, identifica um elemento químico comandando seu comportamento em relação aos outros elementos. O elemento natural mais simples, o hidrogênio, possui apenas um próton. O mais complexo, o urânio, tem 92 prótons, sendo o elemento químico natural mais pesado. Os isótopos. Então vamos entender um pouco sobre o número de nêutrons e vamos entender os isótopos. O número de nêutrons no núcleo pode ser variável, pois eles têm cargas elétricas. Com isso, o mesmo elemento químico pode ter massas diferentes. O átomo de um mesmo elemento químico com massas diferentes são denominados isótopos. O hidrogênio tem 3 tipos: o hidrogênio
o deutério e o trítio. O urânio, que possui 92 prótons no núcleo, existe na natureza na forma de 3 isótopos. O U-234, com 142 nêutrons, em quantidade desprezível. O U-235, com 143 nêutrons, usado em reatores PWR após o reaquecimento de 7%. O U-238, com 146 nêutrons, no núcleo de 99,3%. Então agora vamos entender um pouco sobre a radioatividade. O esquecimento de uma rocha de urânio, repetindo, o esquecimento de uma rocha de urânio sobre um filme fotográfico virgem, levou à descoberta de um fenômeno interessante. O filme foi velado, marcado por alguma coisa que saía da rocha, na época denominado raios ou radiações. Outros elementos pesados, com massa próxima à do urânio, como o rádio e o polônio, também tinham a mesma propriedade. O fenômeno foi denominado radioatividade, e os elementos que apresentavam essa propriedade foram chamados de elementos radioativos. Então, que um núcleo muito energético, por ter excesso de partículas ou de carga, tende a estabilizar-se, emitindo algumas partículas. Então, vamos agora à radiação alfa ou partícula alfa. Um dos processos de estabilização de um núcleo com excesso de energia é o da emissão de um grupo de partículas positivas, constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, e da energia a elas associada. São as radiações alfa ou partícula alfa, núcleo de hélio, um símbolo He, um gás chamado nobre por não reagir quimicamente com os demais elementos. Vamos entender sobre radiação beta ou partícula beta? Outra forma de estabilização, quando existe no núcleo um excesso de nêutrons em relação a prótons, é através da emissão de uma partícula negativa, um elétron, resultante da conversão de um nêutron em um próton. É a partícula beta negativa ou simplesmente partícula beta. No caso de existir excesso de cargas positivas, que são os prótons, é emitida uma partícula beta positiva chamada positron, resultante da conversão de um próton em um nêutron. Portanto, a radiação beta é constituída de partículas emitidas por um núcleo. Quando da transformação do nêutrons em prótons, partículas, beta, partículas beta, ou de prótons em nêutrons, que são os positrons. Então vamos entender então agora sobre a radiação gama. Geralmente, após a emissão de uma partícula alfa ou beta, o núcleo resultante desse processo, ainda com excesso de energia, procura estabilizar-se, emitindo esse excesso em forma de onda eletromagnética, da mesma natureza da luz, denominada radiação gama. Partículas e ondas. 2 tipos. Partícula possuindo massa, carga elétrica e velocidade,
esta dependendo do valor da energia. Ondas eletromagnéticas que não possuem massa e se propagam com a velocidade de 300 mil km por segundo para qualquer valor de sua energia. São da mesma natureza da luz e das ondas de transmissão de rádio e TV. A identificação desses tipos de radiação foi feita utilizando-se uma porção de material radioativo com fecho de radiações passando por entre duas placas polarizadas com um forte campo elétrico. Então agora podemos entender a radioatividade de uma amostra. Os núcleos instáveis de uma mesma espécie, mesmo elemento químico, e de massas diferentes, denominados radioisótopos, não realizam todas as mudanças ao mesmo tempo. As emissões de radiação são feitas de modo imprevisto e não pode adivinhar o momento em que um determinado núcleo irá emitir radiação. Entretanto, para a grande quantidade de átomos, existe uma amostra razoável. É razoável esperar-se de um certo número de emissões ou transformações em cada segundo. Essa taxa de transformações é denominada atividade da amostra. Então, a atividade de uma amostra com átomos radioativos ou fonte radioativa é medida em becquerel, igual a uma desintegração por segundo, ou o símbolo CI, Curie, que é igual a 3,7 vezes 10 elevado a 10 Becquer. A desintegração ou transmutação radioativa, como foi visto, um núcleo com excesso de energia tende a estabilizar-se, emitindo partículas alfa ou beta. Em cada emissão de uma dessas partículas, há uma variação do número de prótons ou núcleo, isto é, o elemento se transforma ou se transmuta em outro, de comportamento químico diferente. Essa transmutação também é conhecida como desintegração radioativa. Designação não muito adequada porque dá a ideia de desagregação total do átomo e não apenas da perda de sua integridade. Um termo mais apropriado é o decaimento radioativo, que sugere a diminuição gradual de massa e atividade. Meia-vida. Cada elemento radioativo, seja natural ou obtido artificialmente, se transmuta, ou seja, se desintegra ou decai a uma velocidade que lhe é característica. Para se acompanhar a duração ou a vida de um elemento radioativo, foi preciso estabelecer uma forma de comparação. Por exemplo, quanto tempo leva para um elemento radioativo ter sua atividade reduzida à metade da atividade inicial? Esse tempo foi denominado meia-vida do elemento. Meia-vida, portanto, é o tempo necessário para a atividade de um elemento radioativo ser reduzida à metade da atividade inicial. Isso significa que para cada meia-vida que passa, a atividade vai sendo reduzida à metade da anterior, até atingir um valor insignificante, que não permite mais distinguir suas radiações do meio ambiente. Dependendo do valor inicial,
em muitas fontes radioativas utilizadas em laboratórios de análise e pesquisa, após 10 meias-vida atinge-se esse nível. Entretanto, não se pode confiar totalmente nessa receita, e sim numa medida com um detector apropriado, pois nas fontes usadas na indústria e na medicina, mesmo após 10 meia-vida, a atividade da fonte ainda é geralmente muito alta. Um exemplo doméstico. Um exemplo caseiro pode apresentar de forma simples o conceito de meia-vida. De 4 pessoas, tinha 4 kg de açúcar para seu consumo normal. Logicamente, a função do açúcar é adoçar o café, o refresco, bolo, suco. Adoçar é a atividade do açúcar. Assim como a emissão de radiação é a atividade dos elementos radioativos, por haver falta de açúcar no supermercado, foi preciso fazer um racionamento até a situação ser normalizada. Da seguinte forma: na primeira semana foram consumidos 2 kg, metade da quantidade inicial, e conseguiu-se fazer 2 bolos, um pudim, refresco, sucos, além de adoçar o café da manhã. Na segunda semana foi consumido 1 kg, metade da quantidade anterior e 1/4 da inicial. Aí já não deu para fazer os bolos. Na terceira semana, só foi possível adoçar os refrescos, sucos e café com os 500 gramas então existentes. Podendo da mesma forma, na 10ª semana, restaram cerca de 4 kg de açúcar, que não daria para adoçar um cafezinho. Dessa quantidade do açúcar não faria mais o efeito de adoçar e nem seria percebido. No exemplo citado, a meia-vida do açúcar é de 1 semana. Decorrida 10 semanas, praticamente não haveria mais açúcar, ou melhor, a atividade adoçante do açúcar não seria notada. No entanto, se ao invés de 4 quilos a família tivesse feito um estoque de 200 quilos, após 10 meias-vidas, ainda restaria quantidade considerável de açúcar. Se o racionamento fosse de sal, a meia-vida do sal seria maior, porque a quantidade de sal que se usa na cozinha é muito menor do que de açúcar. De fato, leva-se muito mais tempo para gastar 4 kg de sal do que 4 kg de açúcar, para uma mesma quantidade de pessoas, de consumidores. Um exemplo prático, vejamos o caso do iodo 131, utilizado em medicina nuclear para exames de tireoide, que possui a meia-vida de 8 dias. Isso significa que, decorrido 8 dias, a atividade ingerida pelo paciente será reduzida à metade. Passados mais 8 dias, cairá a metade desse valor, ou seja, 1/4 da atividade inicial, e assim sucessivamente. Após 80 dias, 10 meias-vidas, atingirá um valor cerca de 1000 vezes menor. Entretanto, se for necessário aplicar-se uma quantidade maior de iodo 131 no paciente, não se poderia esperar por 10 meias-vidas, 80 dias, para que a atividade na tireoide tivesse um valor desprezível. Isso inviabilizaria os diagnósticos que utilizam material radioativo, já que o paciente seria uma fonte radioativa ambulante e não poderia ficar confinado durante todo esse período. Para a felicidade nossa, o organismo humano elimina rápida e naturalmente via fezes, urina e suor muitas das substâncias digeridas. Dessa forma,
Após algumas horas, o paciente poderá ir para casa sem causar problema para si e para seus familiares. Assim ele fica liberado, mas o iodo 131 continua seu decaimento normal na urina, armazenada no depósito de rejeito hospitalar, até que possa ser liberado para o esgoto comum. As famílias radioativas. Na natureza existem elementos radioativos que realizam transmutação ou desintegrações sucessivas, até que o núcleo atinja uma configuração estável. Isso significa que, após o decaimento radioativo, o núcleo não possui ainda uma organização inteira estável, e sim, ele executa outra transmutação para melhorá-la, e, ainda não conseguindo, prossegue até atingir a configuração do equilíbrio. Em cada decaimento, os núcleos emitem radiações do tipo alfa, beta ou gama, e cada um deles é mais organizado que o núcleo anterior. Essas sequências de núcleos são denominadas séries radioativas ou famílias radioativas naturais. No estudo de radioatividade, constatou-se que existe apenas 3 séries ou famílias radioativas naturais, conhecida como série de urânio, série de actínio e série de tório. A série de actínio, na realidade, inicia-se com urânio 235 e tem esse nome porque se pensava que ele começava pelo actínio 227. As 3 séries naturais terminam em isótopos estáveis do chumbo, expectativamente. Os principais elementos das séries acima mencionadas são apresentados no quadro. Aí daríamos um exemplo da série do urânio, urânio 238, série do actínio, urânio 235 e série do tório 232. E aí sucessivamente de acordo com a tabela. Então, alguns elementos radioativos têm meia-vida muito longa, como por exemplo os elementos iniciais de cada série radioativa natural, urânio 235, urânio 238 e o tório 232. Dessa forma, é possível explicar por que há uma porcentagem tão baixa de urânio 235 em relação ao urânio 238. Como a meia-vida de urânio 235 é de 713 milhões de anos e a do urânio 238 é de 4,5 bilhões de anos, o urânio 235 decai muito mais rapidamente e, portanto, é muito mais consumido que o urânio 238, com o desenvolvimento de reatores nucleares e máquinas aceleradoras de partículas. Muitos radioisótopos puderam ser fabricados, produzidos, utilizando-se isótopos estáveis como matéria-prima. Com isso surgiram as séries radioativas artificiais, alguns de curta duração. O lixo atômico. Os materiais radioativos produzidos em instalações nucleares, reatores nucleares, usina de beneficiamento de minério de urânio e tório, unidade do ciclo do combustível nuclear, laboratórios e hospitais, nas formas sólida, líquida ou gasosa, que não tem utilidade, não pode ser simplesmente jogada fora no lixo, por causa das radiações que emitem. Esses materiais que não são utilizados em virtude dos riscos que apresentam, são chamados de rejeitos radioativos. Na realidade, a expressão lixo atômico é um pleonasmo, porque qualquer lixo é formado por átomos e, portanto, é atômico. Ele passa a ter essa denominação popular
quando é radioativo. O tratamento de rejeitos radioativos precisam ser tratados antes de serem liberados para o meio ambiente. Se for o caso, eles podem ser liberados quando o nível de radiação é igual ao do meio ambiente e quando não apresentam toxidez química. Rejeitos sólidos, líquidos ou gasosos podem ser ainda classificados quanto à atividade em rejeitos de baixa, média e alta atividade. Os rejeitos de meia-vida curta são armazenados em locais apropriados, preparados até sua atividade atingir um valor semelhante ao meio ambiente, podendo então ser liberados. Esse critério de liberação leva em conta somente a atividade do rejeito. É evidente que materiais de atividade ao nível ambiental, mas que apresentam toxidez química para o ser humano, ou que são prejudiciais ao ecossistema, não pode ser liberado sem um tratamento químico adequado. Rejeitos sólidos de baixa atividade, como parte de maquinária contaminadas, luvas usadas, sapatilhas e eventuais contaminados, são colocados em sacos plásticos e guardados em tambores ou caixas de aço após classificação e respectiva identificação. Os produtos de fissão resultante do combustível nos reatores nucleares sofrem tratamento especial em usina de reprocessamento, onde são separados e comercializados para uso nas diversas áreas de aplicação de radioisótopos. Os materiais radioativos restantes que não têm justificativa técnica ou econômica para serem utilizados sofrem tratamento químico especial e são vitrificados, guardados em sistemas de contenção e armazenados em depósito de rejeitos radioativos. O acidente em Goiânia. O acidente de Goiânia envolveu uma contaminação radioativa, isto é, existência de material radioativo em lugares onde não deveria estar presente. Uma fonte radioativa de césio-137 era usada em uma clínica da cidade de Goiânia para tratamento de câncer. Nesse tipo de fonte, o césio-137 fica encapsulado na forma de um sal, semelhante ao sal de cozinha, e guardado em um recipiente de chumbo usado como uma blindagem contra as radiações. Após anos de uso, a fonte foi desativada, isto é, não foi mais utilizada. Embora sua atividade radioativa ainda fosse muito elevada, não sendo permissível a abertura do invólucro e o manuseio da fonte sem cuidados especiais. Qualquer instalação que utilize fonte radioativa na indústria, centro de pesquisa, medicina nuclear ou radioterapia, deve ter pessoas qualificadas em radioproteção para que o manuseio seja realizado de forma adequada. Locais destinados ao armazenamento provisório de fontes ou rejeito devem conter tais fontes ou rejeitos com segurança nos aspectos físico e radiológico, até que possui ser removidos para outro local com aprovação do CNEN. A clínica foi transferida para novas instalações, mas o material radioativo não foi retirado, contrariando a norma da CNEN. Toda firma que usa material radioativo, ao encerrar suas atividades em um local, deve solicitar o cancelamento da autorização para o funcionamento, operação, informando o destino a ser dado a esse material.
A simples comunicação do encerramento das atividades não exime a empresa da responsabilidade e dos cuidados correspondentes até o recebimento pela CNEN. Duas pessoas retiraram, sem autorização, o equipamento do local abandonado que seria de abrigo e dormitório para mendigos. A blindagem foi destroçada, deixando à mostra um pó azul brilhante. Muito bonito, principalmente no escuro. É o pozinho brilhante. Foi distribuído para várias pessoas, inclusive crianças. O material que servia de blindagem foi vendido a um ferro velho. O material radioativo foi se espalhando pela vizinhança e várias pessoas foram contaminadas. A CNN foi chamada a intervir e iniciou um processo de descontaminação de ruas, casas, utensílios e pessoas. O acidente radioativo de Goiânia resultou em morte de 4 pessoas, dentre 249 contaminadas. As demais vítimas foram descontaminadas e continuaram em observação, não tendo sido registrado até o momento efeitos tardios provenientes do acidente. Um dos atingidos, uma senhora, deu à luz a uma criança perfeitamente sadia. É importante esclarecer a diferença entre contaminação radioativa e irradiação. Uma contaminação radioativa ou não caracteriza pela presença indesejável de um material em um determinado local onde não deveria estar. A irradiação e a exposição de um objeto ou um corpo à radiação, o que pode ocorrer a alguma distância sem necessidade de um contato íntimo. Irradiar, portanto, não significa contaminar. Contaminar com material radioativo, no entanto, implica em irradiar o local onde esse material estiver. Por outro lado, a descontaminação consiste em retirar o contaminante, material indesejável, da região onde se localizou. A partir do momento da remoção do contaminante, não há mais irradiação. Irradiação não contamina, mas contaminação irradia. Importante, a irradiação das fontes do césio-137, cobalto 60 e similares não torna os objetos ou corpo humano radioativo. A descontaminação em Goiânia, como foi mencionado, o pó brilhante, foi distribuído para várias pessoas, inclusive crianças, o que resultou em radiação dos envolvidos. Móveis, objetos, pessoas, casas, pisos, paredes e até parte da rua foram contaminadas com césio-137. No caso das pessoas, procedeu-se um processo de descontaminação interna e externamente, o que foi feito com sucesso, com exceção de 4 vítimas fatais imediatas. Aquele que poderia ser a 5ª vítima, por ter sido altamente contaminado e que foi descontaminado, morreu de cirrose hepática e não em decorrência do acidente. Quanto aos objetos móveis eletrodomésticos, foram tomadas providências drásticas em razão da expectativa altamente negativa e dos temores da população. Móveis e utensílios domésticos foram descontaminados, rejeitos radioativos e como tal foram tratados. Trata-se da presença radioativa, da radiação acima dos valores encontrados no meio ambiente, uma vez que a radiação está presente em qualquer lugar do planeta. CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Meu nome é Luiz Carlos de Lima e fico aqui com a gravação para melhor compreensão sobre o césio-137. Muito obrigado.